Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, vós que me acompanhais pelas redes sociais, sabeis que quando estou aqui para fazer um vídeo é para ajudar vocês. Eu fiz uma pequena pesquisa sobre 2 nomes bíblicos que são verdadeiramente falsos. Foram nomes inventados que perduram até hoje como nomes verdadeiros. Mas eu estou aqui para desvendar esse enredo. Quero me antecipar em dizer que o meu dever é falar para o meu povo remanescente, que com certeza está dentro das religiões evangélicas. Eu vou fazer uma analogia sobre os 2 nomes bíblicos inventados e quero conscientizar o meu público que eu apenas sou o verdadeiro conhecedor do verdadeiro caminho e não busco explicar o mundo e suas histórias, porque isso não me diz respeito. Meu departamento é conhecimento metafísico em busca de aperfeiçoamento para um povo que espera em minha capacidade de ajudar. É só isso. No tocante às coisas espirituais que envolvem o pleno conhecimento, eu me empenho por amor dos que nada entendem, com o fim de ajudá-los a crescer em conhecimento do Eterno. Mas muitas vezes eu fico um pouco estarrecido ao ver teólogos, doutores, apropriarem-se da história e apresentarem significados de mudanças gramaticais de algumas línguas e idiomas. Então percebo que o mundo leigo é obrigado a aceitar tudo o que os homens falam. Então eu quero apresentar alguns paradigmas que revoltam os que gostariam de viver uma vida espiritual cabalmente. Veremos nesta pesquisa apenas esses 2 nomes, como eu já falei, 2 nomes inventados, que transformaram-se em verdadeiros, assim como diz o adágio popular, que uma mentira depois de falada 1000 vezes, ela vira uma verdade, graças ao tempo e os olhos da ciência das línguas que não perceberam suas proliferações cosmológicas. Em pauta estamos aí com Jesus e Jeová. Primeiro vamos falar do nome Jesus. Esse nome já é um nome bastante cogitado entre as nações. Foi esse nome que deram ao Salvador de Israel. É um nome tão falso quanto a sua origem, mas é reconhecido no mundo todo como o Salvador dos cristãos. Ainda bem que é Salvador dos cristãos e não dos israelitas. Quem conhece as escrituras hebraicas sabe que nunca encontrará um Salvador com o nome Jesus. É a primeira evidência do engano e da mentira, pois o nome original do Messias é Yeshua. Jesus é um nome inventado pelos gregos e, infelizmente, todos os teólogos sabem disso, mas preferem esconder o erro. Apesar de terem feito uma transliteração forçada do nome do Mashiach para o grego, pareceu mais uma tradução, já que a fonética do nome mudou completamente. Porém, hoje quero esclarecer alguns fatos históricos que ninguém sabe, mas analisando pelo lado humano, eu acredito que foi uma grande falta de respeito para com o Filho do Altíssimo, fazer com que todo mundo o reconheça por um outro nome que não é o seu nome original. Agora veja a transliteração do nome do Mashiach. Vocês estão vendo aqui, o nome do Messias é Yeshua em hebraico. Não apresenta nenhum caractere vocálico porque no hebraico não havia sinais vocálicos. Isto foi uma invenção dos maçoretas depois do 6º século. Uma notinha sobre a transliteração do nome do Mashiach para o grego. Raciocinando perfeitamente, não havia nenhuma necessidade porque fizeram uma transliteração que pareceu mais uma tradução. Então veja, o nome do Messias tornou-se um outro nome com a fonética completamente diferente. É o que nós vemos aqui. Por exemplo, olha aqui, o nome do Salvador dos cristãos é esse, Jesus Cristo. Para quem não conhece, essa letrinha aqui é o iota, essa aqui é o eta, esse é o sigma, esse é o ômicron e esse é o y. Subtende-se a letra U pelo encontro ditongal na língua grega. E aqui vocês, como estão vendo, essa letrinha aqui, parecido com o nosso X, esse aqui parece com o nosso P, mas não é. Mas aqui é o Ki
grego. E esse aqui é o rho do grego, esse aqui é o iota, esse é o sigma, esse é o tau, que representa o nosso T, e aqui é o ômicron e esse aqui é o Y. Então se ler o nome do Salvador dos cristãos. O Salvador dos cristãos, eu não estou falando do Salvador de Israel e seus predestinados, mas é o Salvador dos cristãos. Jesus Cristo, tá entendendo? Agora veja bem como foi aqui a transliteração do nome do Mashiach para se tornar o Jesus Cristo. Era evidente que na gramática grega não existia a consoante iode, que é do hebraico, e eles pegaram o iode e substituíram pelo iota. Claro que na gramática grega não existia a consoante shin, que equivale ao som de CH. O que eles fizeram? O shin, esse aqui, essa letrinha aqui com essas três perninhas, isso é o shin do hebraico. Então corresponde o CH. Olha aqui como é a transliteração. Yeshua, tá vendo? Então é isso aqui. Então eles pegaram o shin e colocaram um sigma, que não tem nada a ver. Um sigma que tem o som de S no nosso português, e não tem nada a ver colocar no lugar do shin um sigma. E no lugar do vav, que é esse aqui que nós estamos vendo, colocaram o encontro de tongal, que é o ômicron com o Y, que equivale à letra U. Então eles fizeram a transliteração forçada, que se lê Yesu. Então Yeshua para Yesu tem muita diferença. E aqui se lê Cristo, tá vendo? Yesu Cristo. Bem, aí meus amigos, como vocês estão vendo, Yeshua em hebraico e Yeshua em português. Por que o Yeshua também não seria no grego? Porque no grego não havia correspondentes para as letras do hebraico. Por isso eles fizeram essa transliteração adulterada e criaram o seu próprio Salvador, que é o Jesus, que está aí no mundo todo, ok? Bem, agora passamos a revelar o outro nome falso, Jeová, ou Yehová em hebraico. E perguntamos quando surgiu o nome Jeová. Todos querem saber, não é mesmo? Temos aí as Testemunhas de Jeová, uma seita falsa. Elas apregoam pelo mundo todo que o nome do Eterno é Yehová, ou seja, Jeová em português. Isso é a maior mentira inventada pelos maçoretas. O nome falso Yehová surgiu no hebraico moderno do século VI depois de Cristo. Os maçoretas colocaram os sinais das vogais Adonai nas consoantes do tetagrama verdadeiro, daí em diante que os clérigos católicos começaram a tentar escrever o nome divino, Yahweh, Jeová, Yahvé e Jeová, e por aí vai. Acreditamos que a facilidade para tais adulterações se deu por causa da vocalização histórica do nome do Eterno durante o judaísmo do Segundo Templo, entre os séculos 3 e 2 a.C., a pronúncia do tetagrama passou a ser evitada, sendo substituída por Adonai, o Senhor. Devido à ausência da vocalização do nome do Eterno, Iá, os maçoretas se adaptaram ao tempo e forjaram um nome falso para continuarem escondendo o verdadeiro nome do Eterno, que é Iá. Vejam o que fizeram os maçoretas, adulterando completamente o tetagrama hebraico. Aqui está o tetagrama hebraico. O tetagrama hebraico é YHWH e traduzido para o nosso português, Yod Re Vav Re. Bem, então aqui se vê, Iá está no tetagrama. Esse é o verdadeiro nome do Eterno, Iá. O que foi que os maçoretas fizeram para adulterar o tetagrama sagrado? Eles colocaram debaixo do Iod o Shivá, que equivale ao E, e colocaram aqui acima do Re o Rolam Vav, que corresponde à letra O, e colocaram debaixo do Vav o Kamat, que corresponde à letra A. Então se leu Yehová. Essa foi a adulteração. Por que se sabe que foi completamente adulterado o tetagrama? Porque na gramática hebraica, inclusive do tetagrama, não existia sinais vocálicos. E esses sinais foram inventados pelos maçoretas com o fim de preservar a fonética do hebraico antigo. Mas se viu para eles fazer a maldita adulteração
e criar esse infeliz nome Jeová, que em português chamam de Jeová. Está aí o mundo todo contaminado, os leigos achando que os testemunhos de Jeová descobriram realmente o nome do Eterno. E não é, o nome do Eterno é Iá, e vamos comprovar isso. Essa verdade é absoluta, nunca existiu Jeová na pronúncia do tetragrama hebraico. É uma adulteração completa dos maçoretas. Para provarmos a veracidade do nome verdadeiro do Eterno, segundo o tetragrama, tudo foi forjado e inventado, mas quando vieram as descobertas dos manuscritos, dos achados do Mar Morto, foi restaurada a memória dos judeus quanto às suas culturas, que há séculos haviam sumido da história. Agora que descobrimos as origens da nossa cultura, jogamos no lixo todos esses nomes inventados e ficamos com a verdade absoluta. Iá é o nome do Eterno. Iá é a raiz do verbo sou o que serei. Então, para finalizar, nós corroboramos a nossa pesquisa e eu apresento para vocês parte de uma pesquisa do grande erudito brasileiro, doutor professor Fábio Sabino, que traz para nós provas de que nunca existiu um outro nome pronunciado pelos judeus a não ser Iá ou Iarro, referindo-se ao Deus do céu. Iá e Iarro é o nome que está em muitos dos filhos de Israel, como está escrito aqui em Números capítulo 6 e verso 27. E porão o meu nome sobre os filhos de Israel, disse o Eterno. Agora veja aqui um pedacinho da pesquisa do professor Fábio Sabino, que eu pude capturar para ajudar, para auxiliar na minha pesquisa. Abias, em 1 Reis capítulo 14, verso 1, está escrito aqui em hebraico, Abiá. Onde está o nome do Eterno? Está aqui em Abias, Abiá. Está vendo? Que quer dizer meu pai é Iá. Veja, Acasias, 1 Reis 22, 52, está aqui Ahazia. Ahazia, o Iá está aqui, que é o nome do Eterno, os filhos de Israel. Adaías, 1 Crônicas, capítulo 8, verso 21, está escrito em hebraico, nome do Adaías em hebraico, Adaiá. Está vendo? Adaiá é o nome, isso significa Iá tem adornado. Adonias, segundo Samuel 3,4, está escrito, o nome de Adonias em hebraico é Adoniá. Está aí o nome do Eterno, Iá, sempre no nome dos filhos de Israel. E por último temos Amarias, Neemias capítulo 10, verso 3, que está aqui escrito Amaria. Amaria. Então a gente vê sempre o nome do Eterno no nome dos filhos de Israel. Iá, esse é o verdadeiro nome. Então, como eu sempre costumo dizer, essa é a verdade, doa a quem doer. E eu estou aqui para ajudar você. Você quer falar comigo no meu Facebook? Então me adicione, Ivan Lopes. E por hoje é só. E tchau, tchau, e até o próximo vídeo.